Boa noite. Esse grupo é o Aprendizado por Quantização Vetorial. Meu nome é Diego. Ah, Também fazem parte do grupo Felipe Silva e Ricardo Passini. Então, vamos explicar um pouco sobre o que é redes neurais, são os aspectos iniciais para depois a gente poder falar do LVQ. Então, redes neurais, eles podem obter um resultado surpreendente, mas eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens. As principais vantagens de um RNA é a resolução de problemas complexos. Neurônios pode ser linear ou não linear. Não linear é distribuído por toda a rede e não segue uma sequência. Capacidade de adaptar seus pesos sinápticos. Então, o peso que é dado a cada célula. Rejeitar padrões ambíguos. Tolerância a falhas. E o projeto de uma rede neural é motivado pela analogia como o cérebro humano. E as desvantagens exigem poder computacional muito grande, precisam de uma grande quantidade de dados de entrada. Algumas conclusões são contrárias às teorias aceitas, incapacidade de identificar o motivo que levou à conclusão que foi descoberta, tratamento prévio dos dados de entrada. Então, não faz sentido usar algo tão complexo como uma rede neural para problemas pequenos e simples. Por isso que, em alguns casos, é indicado usar o LVQ. Então, LVQ, aprendizado, uh, aprendizado quantitativo vetorial, denomina uma classe de algoritmos de aprendizado supervisionado que realiza a tarefa de classificação de dados em espaço de alta dimensão. Então, alguns conceitos dele. Ele foi desenvolvido por Teuvo Cornen em 1991. Encontra agrupamentos neurais em um conjunto de dados. Consiste em utilizar vetores nomeados. O treinamento dele é feito de maneira supervisionada. Também é chamado de método de aprendizado baseado em protótipo. Um ou mais protótipos são usados para a representação de cada classe no conjunto de dados. E não há limite enquanto os protótipos podem ser usados por classe. O único requisito é que exista pelo menos um para cada classe. Bom, dando seguimento ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre os testes. No primeiro momento, ele inicializar os pesos e os parâmetros. O segundo, fazer durante várias iterações, que seria a parte de treinamento já. Para cada padrão de treinamento, definir o neurônio vencedor, que já é a parte da definição do neurônio que chegou da mesma classe, que chegou com a aproximação do peso. Atualizar os pesos do vencedor, reduzir taxa de aprendizado, até o erro ser menor que um valor-alvo. Categorização. LVQ1 é categorizado como técnica de seleção de protótipos. Algoritmo não determinístico. Essa questão do algoritmo não determinístico, ela se dá porque a ordem das instâncias, ela altera o resultado final. Então, por isso ele acaba sendo não determinístico. Técnicas não determinísticas são aquelas que dependem da ordem. Bom, tem a definição ali embaixo. Pode passar. Tipo de aprendizado. A rede LVQ... Essa já seria a tua parte, Felipe? Pode ir. Eu vou ler as duas primeiras só etapas, então, e tu prossegue. Beleza. A rede LVQ foi idealizada sendo uma versão supervisionada dos mapas auto-organizáveis, tendo seu treinamento baseado em competição. É um método de classificação de padrões no qual cada unidade de saída representa uma classe em particular. Então, a rede LVQ, como o Ricardo explicou há pouco, ela utiliza um método de treinamento supervisionado para representação de padrões no qual cada saída representa uma classe. E cada classe dessas é baseada em um vetor de pesos, no qual representam os centros das células, os clusters que definem as superfícies de decisão das classes. Então, aqui nós temos uma representação das entradas e saídas do algoritmo. A entrada sendo um vetor n-dimensional
e a saída sendo uma representação discreta do seu espaço de entrada. À esquerda nós temos as 3 entradas, respectivamente os 3 neurônios, e no meio do desenho nós temos o processo do algoritmo, baseando-se nos pesos, que são representados pela letra W. Depois a saída de cada neurônio e a saída de cada iteração do algoritmo. Características do LVQ1, ele possui a lógica de K-vizinho. Ele é um algoritmo que se estabiliza durante o treinamento, ou seja, uma das vantagens dele é que ele se estabiliza durante o treinamento, mas para isso ele possui um grande número de passos. E para a maioria dos problemas, ele é um algoritmo com uma média de resultado satisfatório, porém, além da demora, é necessário escolher parâmetros corretamente para ele. É escolhido para ele uma quantidade fixa de padrões. Então, nessa etapa, inicialmente é escolhida uma quantidade fixa de acordo com o cenário. O primeiro passo, que é esse, é o mais importante, que é a extração das características. O objetivo desse passo é selecionar um conjunto razoavelmente pequeno de padrões, no qual está concentrado o conteúdo da informação essencial dos dados de entrada do cenário. Sobre a aprendizagem dele, ele possui um mecanismo de aprendizagem baseado na forma supervisionada, e ele também possui a característica dos pesos, onde ele ajusta o peso apenas no neurônio vencedor. Isso nos diz que a arquitetura do algoritmo não possui conexões laterais entre os neurônios, ou seja, os neurônios vizinhos eles não vão ter nenhuma influência nos seus pesos. Acho que era isso do trabalho, né? Acho que era isso. Sim. Então tá, dúvidas pode mandar ali no grupo que a gente responde tudo. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado.